Querido, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Peço, enquanto você procura aí, o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Quero pedir, ao mesmo tempo agradecer, mas continuar pedindo orações em favor da minha família, da minha esposa. Nesta segunda onda de Covid, ela não teve condições de vir à igreja, mas eu acredito que muito em breve ela vai estar conosco. Peço que vocês continuem orando. Peço também, irmãos, que vocês orem. Algumas pessoas viram no meu status lá no WhatsApp. Eu coloquei sobre o falecimento de uma colega de trabalho, uma médica muito jovem, que morreu de síndrome de HELP, complicações com o parto. No parto, deu hemorragia, a pressão subiu e faleceu não somente ela, como o bebê. Peço que os irmãos orem por sua família, por seu esposo, porque foi uma dor assim, quase que irreparável. Acharam, queridos? Capítulo 9 de Marcos, versículo 23 está escrito assim: ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Eu vou repetir a leitura. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Você pode falar para quem está do teu lado aí, diga assim com muita força: tudo é possível ao que crer. Fala para quem está do teu lado aí, meu querido. Meus irmãos, a Bíblia é um livro extraordinário. É um livro fantástico que nos prende a atenção. Esta passagem, ela registra mais um dos milagres de Jesus. A Bíblia registra pelo menos 35 milagres. Eu acredito até que haja muitos outros que não estão registrados na Bíblia. A passagem diz que Jesus, ele vinha de Cesareia de Filipe e subiu ao monte. A origem do nome, ou o nome de origem, melhor dizendo, deste monte, nós não conhecemos. Alguns acham que era Tabor, mas ele ficou conhecido mesmo, foi como o Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que Jesus convidou Pedro, Tiago e João, e eles foram orar. E quando eles estavam lá em cima, Jesus se revestiu de glória. Jesus se transfigurou diante dos discípulos. E quando Jesus estava no meio a essa transfiguração, para muitos, um dos maiores milagres que Jesus operou, porque é um milagre, este milagre foi com o próprio Senhor Jesus, porque quando ele se transfigurou, ele mostrou que ele era o elo entre a terra e o céu, entre Deus e os homens. E neste milagre, Jesus aparece conversando com Moisés e Elias, o que comprovava de fato que Jesus era o Messias enviado de Deus. E no meio dessa cena surge uma voz que diz: olha, este é o meu filho amado, em que tenho prazer. Aleluias. Queridos, a voz queria dizer provavelmente de Deus: este é o meu filho amado em quem tenho prazer, vocês devem ouvir a ele, ouçam a ele. Por quê? Porque ele é o meu enviado. Aleluias. Esta passagem da transfiguração, ela é um dos 5 marcos na vida de Jesus. A transfiguração foi a primeira, a crucificação a segunda, a ressurreição a terceira e a sua ascensão, aliás, é a quinta, a segunda é o seu batismo. Logo depois, a Bíblia diz que Jesus desce com os discípulos, os outros 9 haviam ficado na cidade. E Jesus, quando desce, vê uma grande multidão cercando os seus discípulos. Escribas estavam lá em uma discussão muito forte.
com os discípulos, a multidão era grande, cercava, e a Bíblia diz que Jesus chega e pergunta: vocês estão discutindo o quê? Por que vocês estão discutindo? E a Bíblia diz que neste momento uma voz levanta no meio da multidão. Era um homem que diz: Senhor, eu trouxe o meu filho que sofre de uma possessão maligna. Esta possessão, onde quer que eu apanha, o joga no chão, e ele cai, espumando, rangendo os dentes, se retorcendo, se contorcendo. E eu pedi para que os teus discípulos o expelissem, mas eles não conseguiram. Jesus então fala para os discípulos: ó geração incrédula, até quando eu vou estar junto com vocês? E Jesus pede para que levem o menino até ele. E a palavra de Deus diz que quando o menino chega perto de Jesus, toda aquela cena que o pai havia falado acontece. O menino cai, ele fica se retorcendo, ele fica espumando, rangendo os dentes. E Jesus pergunta para aquele pai: há quanto tempo isto acontece com ele? Aquele pai responde: desde quando ele era criança. E muitas vezes esta possessão o tem lançado no fogo, tem lançado na água para matá-lo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí nós chegamos no versículo que nós lemos. Jesus vira-se para aquele pai e diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você acredita nisso, querido, que tudo é possível ao que crê? Você crê? Levanta a tua mão, querido, solta a tua voz bem alto, glorifica o nome do Deus do impossível. Meus irmãos, para muitas pessoas estudiosas, Jesus estava perto de curar aquele jovem de uma doença muito má, uma doença muito séria, chamada de epilepsia. A epilepsia é uma doença que ela não escolhe hora, ela não escolhe idade, ela não escolhe local onde atingir uma pessoa. A epilepsia, ela surge de uma disfunção cerebral. Eu já falei aqui uma outra vez e vou repetir. O nosso cérebro, ele é coberto pelo nosso crânio. E ele é dividido pelo menos em 4 lóbulos. O nosso lóbulo frontal, ele é responsável pela nossa memória, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias. Lóbulo frontal. Existe o lóbulo parietal. Lóbulo parietal é responsável pelo nosso sentimento de dor, de cheiro forte. Existe o lóbulo temporal. Esse lóbulo temporal, ele fica aqui ao lado, e ele é responsável por todo o nosso conduto auditivo. Dentro do nosso conduto auditivo existe um ossículo chamado de labirinto. E quando esse labirinto está inflamado, nós temos a chamada labirintite. O que eu posso dizer para você, que o lóbulo temporal, além do nosso conduto auditivo, ele também é responsável pelo equilíbrio do nosso cérebro. Existe o último lóbulo, o occipital, que fica aqui atrás, responsável por toda a nossa vista, toda a nossa visão, toda a nossa percepção das cores. E eu costumo dizer que eu não sei como é que está o meu occipital, porque eu sou daltônico. Então eu só conheço as cores primárias. A epilepsia, ela causa a disfunção de todo o funcionamento do cérebro. Quando o cérebro começa a trabalhar como se fosse anti-horário, acontece exatamente o que acontecia com esse jovem. A pessoa cai, range os dentes, espuma, e se não tiver alguém próximo para que
com o dedo, puxa a língua, quando estiver enrolando a pessoa vai morrer. Eu não sei se os irmãos lembram, era uma figura muito conhecida, eu já contei aqui outras vezes. Outra vez, eu conheci muito pequeno, aqui próximo da Praça da Bíblia, próximo aqui do quartel do bombeiro. Na época era muito jovem, um garotinho, e ele trabalhava de flanelinha. Quando tinha aquele supermercado aqui do Bom Preço, algumas vezes eu fazendo compra encontrei ele no caixa, e ele dizia assim: meu patrão, paga aí o bom ar para mim, porque ele limpava os vidros do carro e jogava o bom ar dentro. Esse garoto sofria de epilepsia, queridos, e depois já de adulto, depois de limpar um carro ali próximo, ele deu um ataque de epilepsia, caiu, o motorista do ônibus não viu e chegou, passou por cima dele. Epilepsia, uma doença muito séria. Lá pelas épocas, a pessoa que era acometida de epilepsia, onde dava o ataque, esse lugar era isolado e ficava muito tempo sem ninguém frequentar, porque as pessoas tinham medo de ser contagiadas. E aquele pai disse para Jesus: mas Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Meus irmãos, algumas pessoas têm essa experiência de que uma doença em uma família é algo muito sério. Às vezes as pessoas gastam todas as suas economias, às vezes as pessoas gastam até o que não tem. Uma doença na família tira a paz da família, tira o sossego da família. Às vezes as pessoas não sabem mais o que fazer. E era exatamente o que o pai deste jovem estava sentindo, ele não tinha mais o que fazer. Mas ele foi até Jesus. Você pode soltar o glória a Deus? Ele foi até Jesus, e Jesus dá uma palavra firme para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aleluias! Meus irmãos, a nossa fé, acoplada à nossa oração, ela produz milagres na nossa vida. Você sabe por quê? A nossa fé, junto com a oração, com a nossa oração, produz pelo menos 3 milagres: o milagre da cura, o milagre da transformação, o milagre da salvação. A Bíblia diz, queridos, que Jesus estende a mão àquele jovem e dá uma palavra de ordem, aleluias: espírito mudo e surdo, espírito maligno, eu te ordeno, sai desse jovem. Sabe o que Jesus disse mais? E não tornes mais a ele, aleluias. A Bíblia diz que aquele jovem caiu como morto, a ponto de muitas pessoas pensarem que ele realmente estava morto. Mas a Bíblia diz também que Jesus o toma pela mão, ele levanta. Eu não ouvi o teu glória a Deus. Jesus toma ele pela mão e o levanta, aleluias. Aquele jovem levanta curado e Jesus entrega ele ao seu pai. Que lições, queridos, desta passagem maravilhosa nós podemos tirar para as nossas vidas nos dias de hoje. Quem nunca passou uma situação bastante adversa? E às vezes, quando nós passamos por situações bastante adversas, nós ficamos exatamente assim, queridos, mudos e surdos. Nós não conseguimos nos comunicar, nos expressar, nós não conseguimos falar as nossas dificuldades. Quantas vezes nós estamos aqui na casa de Deus, estamos presos, porque a gente não consegue expressar o nosso sentimento, aquilo que a gente sente, a adversidade pela qual a gente está passando, nós não conseguimos. Mas eu quero dizer para você, que diante de uma situação assim, clame aquele que pode todas as coisas,
Olha, Jesus, a voz de Deus falou aos discípulos e a Jesus: este é o meu filho amado, em quem tenho contentamento, a ele ouvi. E você sabe o que Jesus está dizendo nesta noite? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sejam dadas ao nome do Senhor. Querido, eu sinceramente, eu não sei como cada um dos irmãos chegaram aqui. Talvez você saiu da sua casa hoje para vir à casa de Deus, prestar culto a Ele, mas só Deus sabe como está teu coração. Eu posso dizer para você que o meu está aqui aflito com a minha mulher que está lá em casa. Ela não está bem, mas eu creio na promessa do Senhor. Eu creio que tudo é possível, e Jesus não disse que algumas coisas são possíveis. Jesus não disse que somente parte daquilo que a gente quer é possível, mas Jesus afirmou: se tu podes crer, eu preciso crer, eu preciso acreditar, porque tudo é possível ao que crê. E você sabe quem que está fazendo essa afirmação? Oh, aleluias! É o Deus que pode todas as coisas, é o Deus todo-poderoso, é aquele que sustenta todo o universo com a força do seu braço. Você pode glorificar o nome dele. Ele está aqui nesta noite. Faça o teu pedido a ele e ele vai atender. Deus continue nos abençoando. Aleluias.